Olá, aquele abraço. Estamos começando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI canal 24.2 da operadora Ultra para o sul da Bahia. Quero abraçar Ilhéus e Itabuna pela grande audiência. Muito obrigado, viu? Queremos contar com o seu feedback, tá? Manda aí pra gente uma mensagem, manda um WhatsApp, fala o que é que você está achando da nossa programação, o que é que você gostaria de ver aqui na TVI a partir do ano que vem. Muitas mudanças vão acontecer, né, nesses 20 anos da TVI, tá bom? Eu conto com a sua participação. Estamos ao vivo também agora no nosso tviplay.com.br. O TVI Play é o nosso grande portal. Lá você vai ter acesso a toda a nossa programação ao vivo ou gravado. Você também vai ver tudo sobre o departamento comercial, como anunciar aqui na nossa programação ou nos nossos produtos, tá bom? Então fica à vontade, entra lá. Você também pode ficar atualizado, tudo que está acontecendo, minuto a minuto. É só você entrar no ícone Notícias e você vai direto para a maior redação de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde, nosso parceiro, gratuitamente, tá bom? Lá também você encontra o stream da TVI. Tem produtos inéditos lá que você não vai ver aqui na programação, só vai ver lá no tviplay.com.br. Obrigado a você que nos assiste em qualquer parte desse país, tá bom? Um abraço aí a Antônio Matos em Salvador, que nos assiste aí pelo TVI Play. E um abraço a todos vocês, né? Obrigado pelo carinho da audiência. Nós estamos ao vivo também agora na rede social YouTube. Lá o nosso canal é TVI Oficial. Entra lá, participa do chat, né? Fala com a gente através também do chat, tá certo? TVI Oficial, mais de 16 mil inscritos já. Faça parte dessa comunidade. Ontem eu olhei, parece que estava em 16.700, tá? Estamos chegando perto dos 17 mil inscritos aí no canal do YouTube. Então eu conto com você, tá bom? E siga a gente nas outras redes sociais, TVI Oficial, no Instagram e no Facebook. Olha, gente, hoje é terça-feira, né? E terça-feira, você sabe, aqui no programa TVI News, a gente tem um quadro, né, da qualidade de vida, que é o Bem Viver. A gente sempre fala aqui um tema, né, relativo ao nosso bem viver. E daqui a pouquinho a gente vai ter um tema interessante aqui sobre a saúde mental, tá bom? Então já aqui no Bem Viver, dentro do nosso programa. Hoje também é dia da Dalila Reis, né, a nossa consultora. Ela vai participar aí, dando mais uma dica importante pra gente, né, de como melhorar a vida, de como progredir, de como crescer profissionalmente e crescer como indivíduo também. Então a Dalila Reis é a nossa consultora especial e traz sempre uma dica muito importante pra gente. A gente vai falar hoje de política, vamos falar, né, da corrida sucessória aqui na Bahia para o governo do estado, muita notícia nova chegando. Tem também os pré-candidatos a deputados, né, que começam a aparecer a partir de agora, e a gente vai comentar sobre isso aí, tá bom? Vamos falar também sobre a situação aqui, né, na nossa região, dos professores, né, que estão aí querendo retornar ao trabalho, aqueles que foram retirados da prefeitura, professores aposentados inclusive. A gente vai falar sobre essa situação também aqui no programa de hoje. Vamos falar sobre a saúde da cidade e sobre a violência, né, que voltou aí aqui em Itabuna no último final de semana, tá bom? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso TVI News. Olha, gente, Itabuna hoje amanheceu com 21, né? 21 graus, e a máxima vai ficar muito quente hoje, viu? Na casa aí dos 31 graus, a partir do meio-dia até as 3 da tarde vai ficar bastante quente aí, tá? Não há previsão de chuva no decorrer do período, porém o dia vai ter uma nebulosidade muito grande, de vez em quando vai passar umas nuvens aí bastante carregadas, mas nada de chuva hoje nem amanhã. Se chover, né? Se chover vai ser lá para sexta ou sábado, né? Se acontecer uma precipitação. Mas hoje e amanhã não vai acontecer isso não, tá bom? O dia vai ficar aí com algumas nuvens no decorrer do período, o sol vai ficar ali aí, né, alternando entre nuvens, mas deve predominar aí a partir das 15 horas e aí fica o sol bastante forte na cidade. Já está bastante calor, né? Nós estamos aqui nesse momento no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus. Estamos aqui a pouco mais de 600 metros do município de Ilhéus, bem pertinho mesmo. Estamos aqui em plena Mata Atlântica
E daqui do alto a gente tem um visual lindo da cidade de Itabuna, tá bom? Nesse momento aqui os termômetros estão marcando já 29 graus, né? Estamos às 10 horas e 11 minutos, está bastante quente. Tá aquele abafamento, né? Muitas nuvens carregadas aí no céu. Já Ilhéus está com 28 graus nesse momento. Passa muitas nuvens também, muita nebulosidade, não tanto quanto Itabuna, mas também esconde o sol ali um pouquinho. Mas da praia, assim mesmo da praia, viu gente? Vai ficar assim essa nebulosidade durante todo o dia de hoje. Não deve chover nos próximos 3 dias, né? Deve estar tranquilo aí. E a máxima vai ficar na casa dos 29 graus a partir das 11 da manhã. Já Buerarema, também aqui bem pertinho da gente, um abraço aí para o pessoal de Buerarema. Nesse momento 29 graus, né, 29, e a máxima vai ficar igual Itabuna, 31 graus, nada de chuva. Ibicaraí 29 graus, está um pouco nublado na cidade, a máxima vai ficar na casa dos 32 graus, né, aí por volta do meio-dia vai ficar bem quente, mas também nada de chuva. Provavelmente na quinta-feira haja uma precipitação. Itajuípe, né, nossa querida cidade do lago, nesse momento 29 graus, também muita nebulosidade, mas nenhuma previsão de chuva aí para os próximos 3 dias. E a máxima hoje deve ficar na casa dos 31 graus. Amanhã deve esquentar bastante, viu? Amanhã nós poderemos ter uma temperatura aí acima dos 33 graus. Fica muito quente Itajuípe. Floresta Azul 29 graus e a máxima vai ficar na casa dos 32 graus a partir do meio-dia. O sol aparece entre nuvens aí nesse momento, mas também não há previsão de chuva nos próximos 4 dias, tá? Itacaré, da praia, mas tem muita nebulosidade, vai ficar aqueles períodos ali prolongados de sombra, né? Mas dá uma praia tranquila aí, até porque o mormaço está bastante forte e dá para bronzear. 28 graus vai ser a temperatura máxima a partir das 11 da manhã, já. E chuva, se acontecer, vai ser lá no final de semana, tá bom? Então até sexta-feira, tranquilidade aí para pegar a praia. Porto Seguro 29 graus, a máxima vai ficar na casa dos 30 graus a partir das 11 da manhã. Nada de chuva também nos próximos 2 dias. Provavelmente quinta-feira haja aí alguma precipitação e cai aí uma chuvinha na casa dos 15 a 20 milímetros. Canavieiras 28 graus nesse momento, a máxima com 29 a partir do meio-dia. E não chove também nos próximos 3 dias, portanto, da praia em Canavieiras. E Vitória da Conquista, um abraço aí para o Gustavo Magalhães, né, Gustavo? Participa aí com a gente hoje, Gustavo. Um abraço para você aí, viu? 24 graus nesse momento, né? Temperatura bastante agradável aí na cidade. E a máxima vai ficar na casa dos 27 graus a partir do meio-dia. Não há possibilidade de chuva nem hoje, né? No decorrer do período e nem amanhã. Agora, na quinta-feira, provavelmente cai uma chuvinha aí, viu? 60% de chance de chuva quinta-feira aí em Vitória da Conquista. Um abraço para a Maísia também aí em Conquista e eu aguardo a participação de vocês hoje aí, hein? Tá certo? Forte abraço para vocês. Bom, gente, vamos ao primeiro quadro do programa hoje, que é o Bem Viver. Vamos falar de qualidade de vida. Ok, pessoal, nós estamos aqui no Bem Viver, né? E hoje, falando de qualidade de vida, a gente está aqui com a psicóloga Jussara Barbosa e também com o Marcos Mendonça, que é dentista. E a gente vai falar aqui, né? A gente vai começar com a saúde mental, vamos conversar aqui com a Jussara, psicóloga. Bom dia, Jussara, obrigado por estar aqui. Bom dia, eu que agradeço. Hoje a gente vive tempos difíceis, né? Muita gente mesmo, um índice muito grande de pessoas com muitos problemas, né? São vários transtornos, né? Sim, eu vejo que você inclusive desenvolve um trabalho junto às empresas, né? Para que as pessoas possam desenvolver um trabalho melhor, né? Levando palestras, né? Para alertar a importância da saúde mental, porque em vários e vários anos foi negligenciado, infelizmente, né, a saúde mental. Só que graças a Deus, vou falar assim, hoje os olhos foram abertos, né, para a necessidade e a importância de cuidar da mesma. Ok. Bom,
tem um convidado hoje especial que você trouxe aí com a gente, né? Que é o dentista Marcos Mendonça. Eu queria que você falasse um pouco dele, então, para a gente conversar esse trabalho aí. Certinho, é um grande amigo, um profissional excelente, e hoje veio falar de um assunto de extrema importância, que é o bruxismo. E assim, não tem como falar do bruxismo sem trazer o dentista para falar e se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Ok, só para esclarecer, né, o bruxismo, gente, é uma síndrome, né? Eu não sei se é síndrome, o que é isso, é que as pessoas tendem a quebrar os dentes, né? À noite, principalmente, quando estão dormindo, né? Elas colocam muita força ali, mordendo os próprios dentes. Como é que funciona isso? Bom dia a todos, aos ouvintes da TV News. Agradeço pelo convite de você e de Jussara, para a gente poder falar de um tema tão importante. O bruxismo é uma parafunção que acontece, né, com questão neurológica, psicossomática, que é bem da área da nossa psicóloga aqui, Jussara, mas que reflete no meio bucal. Essa parafunção é o ato involuntário de ranger e apertar os dentes, que pode trazer grandes complicações para o meio bucal e a saúde do paciente como um todo. Ok. Como é que começa isso, Jussara? Isso é um ato psicológico, como, né, o Marcos falou. Fala um pouco mais sobre isso. Acreditamos que o bruxismo seja uma doença psicossomática, né, ocasionada muitas vezes pela depressão, pelo estresse, né? Uma pessoa que está em um nível de estresse elevado, ela tende a ter esse comportamento, entendeu? Como se fosse uma fuga do corpo para tentar ali eliminar a tensão sofrida, né, psicológica. Também pode ser causada pela ansiedade e é assim um catalisador, um alerta quando a pessoa começa, né, a esse comportamento do bruxismo. É importante entender que o seu corpo está dando um sinal. Aquilo que a boca não fala, o corpo fala. Então, o bruxismo é um comportamento do corpo pedindo socorro, falando que ele não está bem, que ele está precisando de ajuda. Então, o primeiro passo é procurar o dentista, né, que vai entrar ali com o trabalho voltado para a proteção dos dentes, o cuidado dos dentes, e em seguida um profissional, um psicólogo, para tratar a raiz do problema, a causa do bruxismo, que aí pode ser ansiedade, estresse, depressão e diversos outros fatores. Diferente do que a gente pensa, né? A parte óssea não é tão rígida como a gente imagina, né? Tudo se move, tudo se mexe, né? E na boca não é diferente, os dentes eles se mexem constantemente. Então, esse bruxismo ele pode começar com mexer nos dentes, entortar o dente e tal, ou já é diretamente quebrando mesmo? Como é que funciona, Marco? Então, é bem interessante essa sua colocação, porque ao contrário que as pessoas pensam, o dente ele tem processo de mobilidade. O dente ele tem uma estrutura que é a parte que a gente chama de coroa, que é aquela parte visível do dente, mas tem a parte de suporte, né, que é a parte periodontal que fica lá na raiz, escondida. Ela tem ligamentos tanto com o alvéolo ósseo, como ligamentos de tecido mole entre o alvéolo ósseo e a raiz do dente, que permite essa mobilidade dentária, certo? E aí a questão do ranger ou apertar os dentes, que pode ser tanto de vigília, que é durante o dia, ou do sono, que é à noite, que é de maneira mais inconsciente e mais severa, tá? Ela permite que ao apertar os dentes sofram uma pressão excessiva, promovida pela questão do músculo masseter e temporal. O masseter é um músculo pequeno que a gente tem aqui na articulação mandibular, temporomandibular, mas que gera uma força excessiva. É tanto que ele é conhecido como o músculo mais forte do corpo humano, né? As pessoas falam muito dos bíceps, da panturrilha, né, que é o músculo conhecido como gastrocnêmio, mas que o músculo que gera mais tensão de força é o masseter, que é um músculo pequeno que está aqui na face da gente. E quais são essas consequências? Durante esse apertamento, as pessoas vão ter excesso de força, promovendo tanto desgaste dentário, quanto mobilidade desses dentes. E aí, um dos sintomas que pode acontecer é o cansaço na face muscular e também a sensação de os dentes estarem mole ao amanhecer. Por quê? Porque ele sofreu excesso de mobilidade. É como se fossem os amortecedores dos dentes. Milimetricamente ele se move para poder facilitar o processo mastigatório. É interessante, né? Recentemente eu vi um caso, por exemplo, que o dente, né? Ele estava entre um espaço e outro e ele praticamente ficou deitado, o dente, né?
Então a gente acha que isso não pode acontecer porque existe uma raiz e a gente acha que essa raiz é fixa ali no osso maxilar, mas não é bem assim, né, Marco? Não é bem assim. Justamente, se você tiver ausência de dente ou um espaço entre eles, os dentes eles foram planejados para terem contatos uns com os outros. Se ele achar um espaço, ele vai procurar esse contato, então ele vai fazer essa mobilidade, essa movimentação para se encostar um no outro. Aí acontece isso. Se tiver ausência de dente, as pessoas falam assim, tem muito dente, tem problema perder um lá atrás, não. Tem muito problema que vai bagunçar toda a arcada dentária. E com o apertamento dentário, que o caso aqui que está falando, que é o bruxismo, esse processo é acelerado de maneira agressiva. Ô Jussara, como é que a pessoa percebe, né? Porque na maioria dos casos, como o Marco falou, ela está ali dormindo, né? É momento do dia que ela está dormindo e ela não percebe que ela está quebrando seus próprios dentes ali, né? Rangendo os dentes e tal. Aí no dia seguinte ela pode sentir um desconforto, uma dorzinha, mas não vai imaginar que é isso, né? Então, como é que ela vai detectar esse processo, né? Que um problema, um distúrbio qualquer mental está levando ela a quebrar os próprios dentes? Bom, o primeiro passo é que quando ela acordar, ela vai sentir esse desconforto. Normalmente também vem uma dor aqui, né, na mandíbula. A pessoa também, quando está dormindo, que tem outra pessoa do lado, pode sinalizar, porque muitas vezes o parceiro ali do lado, a parceira acorda e fala do barulho, né? Porque provoca um barulho durante a noite. E sem contar a importância da avaliação no dentista, que tem que ser feita de 6 em 6 meses, né? Isso, doutor, a pessoa mas que a gente sabe procurar. Que nem todo mundo faz, né? Infelizmente, nem todos fazem, mas podem se atentar a essa importância. Eu estou percebendo que eu estou acordando com o meu rosto com a sensação de cansaço. Percebo também que acordo, como o doutor falou, os dentes parecendo que estão moles. Tudo isso é um alerta. Entendeu? Importante para a pessoa procurar um profissional. É porque, na verdade, é assim, né? Na fala a gente consegue dizer, olha, o ideal é 6 meses, ir no médico, ir no dentista e tal, mas ninguém vai. E até porque no dia a dia você trabalhando, envolvido com várias coisas, as coisas passam muito rápido. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, né? Eu fui ao dentista agora recente, e lá ela perguntou, qual foi a última vez que você foi no dentista? Eu falei, o ano passado. Só que quando eu fui observar, não era o ano passado. Tinha mais tempo. Foi lá na pandemia. Olha quanto tempo ia ter, né? Isso. Então a gente não percebe isso, né? A gente acha que foi outro dia e já se passaram muitos dias, né? Sobre essa questão aí da frequência, que a gente sempre pede para que as pessoas, de maneira preventiva, vá ao dentista a cada 6 meses, é justamente para poder detectar problemas e anteceder as nocividades que isso vai acontecer no meio bucal. Né? As pessoas têm a triste certeza de que ela só precisa ir ao dentista quando ela sente alguma coisa. E na verdade não é assim. E como você falou, você pensou que você tinha ido ano passado e já tem o quê? 5 anos, vamos supor assim, que você foi, né? Na verdade, na pandemia, uns 4 anos. Então isso é uma das coisas que a gente vive no mundo atual, da síndrome do pensamento acelerado. Você amanhece e já está à noite. Então são hiperatividades que a gente tem durante o dia, e isso vai refletir na questão do ato de apertar os dentes. E estatisticamente é comprovado que cerca de 45% das pessoas têm bruxismo. Comprovado. Mas fora os que não têm a comprovação. Isso são dados mais antigos. Eu vou falar agora da minha vivência clínica. A cada 10 pacientes que entram na minha clínica, pelo menos 6 ou 7 têm bruxismo. E o mais interessante é que as pessoas não percebem que tem. Aí eu sempre costumo falar assim, a boca, ela é fofoqueira, ela entrega que você tem. É verdade. Mas doutor, eu não tenho, como eu não percebo que eu tenho, ninguém nunca falou assim. Aí a gente tem que caracterizar assim, qual tipo de bruxismo você tem, porque existe alguns segmentos, algumas classificações. Por exemplo? Exemplo, se ele é de vigília, que é o dia, ou se ele é do sono, que é a noite. E aí você tem as características, né? Não só o ranger os dentes, mas existe um apertamento isotônico, que tensiona sem ranger. E esse normalmente tem uma característica mais durante o dia, tá? E aí isso acontece o quê? A gente tem alguns processos. Uma coisa que acontece muito quando a gente percebe que a pessoa é apertadora de dente durante o dia. Ela tem exostose óssea, ou seja, calos ósseos excessivos no meio da boca. Tá? É o que a gente conhece como torus ósseo. Tá? São calos, não tem calo de pele, existe no osso, porque você tensiona o dia todo.
Então isso vai provocando uma vibração de excesso de força na raiz do dente, onde está inserido o osso, e esse osso reage promovendo mais osso. Tá? E chega ao ponto de muitas vezes dificultar a deglutição, de causar força excessiva movimentando os dentes. Tá? Então são características. E também tem outro fator de que desgasta o tamanho do dente, que a gente chama de dimensão vertical oclusal dos dentes, que prejudica a longo prazo a questão da fala, tá? Prejudica a questão da protuberância da mandíbula, que ela joga o queixo para frente. As pessoas vão ficando mais velhas, pelo desgaste natural, vão ficando assim, o queixo vai para frente. Vai para frente. Por quê? Porque os dentes ele tem um encaixe. E o dente de cima, o superior, ele trava o de baixo para não fazer essa protuberância excessiva. E aí o bruxismo tem todas essas complicações que quem vai diagnosticar isso normalmente é o dentista, certo? Mas aí uma pergunta que pode acontecer aí, e como é que trata o bruxismo? O dentista não trata o bruxismo em si, ele faz um processo, um sistema de proteção aos dentes, e o tratamento do bruxismo ele é interdisciplinar entre dentista, psicólogo e muitas vezes um fisioterapeuta. O dentista, na verdade, corrige o estrago que foi feito, né? Quem vai cuidar aí é o profissional da área mental, né? Isso mesmo. Pelo fato do bruxismo ser uma doença psicossomática, o seu problema, enfim, vai ser cuidado pelo profissional da saúde mental, que é o psicólogo. Agora, Jussara, como é que trabalha isso, né, para a pessoa corrigir esse problema? Porque é um problema quase que inconsciente, né? Isso e mesmo. A pessoa nem sabe o que está causando. É inconsciente. Sim, é causada ali pelo estresse do dia a dia, pela ansiedade, e vai ser tratada através das psicoterapias. Que aí a gente não tem um tempo certo, vai depender de pessoa para pessoa, 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai depender de cada pessoa, o processo da terapia, né, da psicoterapia. Agora, Marcos, o maxilar, né, ele é preso, né, ele é preso aqui por, não sei, um encaixe no nervo, né, que prende. Eu, por exemplo, quando eu tinha 12 anos, adolescência, né, eu fiz uma cirurgia na garganta. E naquela oportunidade não foi com corte, foi deslocando aqui, né? E de lá para cá eu percebo assim, se eu abrir muito a boca, se eu bocejar muito, eu acabo sentindo aqui um desconforto, parece que vai descolar, né? E esse bruxismo pode levar a um problema também no maxilar, porque você bota muita força ali, né? Sim, com certeza pode. Algumas situações que o bruxismo pode causar, além do desgaste do tamanho dos dentes, e essa mobilidade dentária que a gente falou, cansaço da face, dos músculos, ela pode existir um desgaste da cartilagem dessa articulação. Cartilagem, e aí você pode perceber que pode ter crepidações, barulhos ao abrir, você pode desenvolver atresia bucal, ou seja, limite de abertura de boca. Por quê? Porque quando você abre muito, ou desloca a mandíbula, ou você sente desconforto nela. Por quê? Porque você vai exercer uma força excessiva. E acho que um ponto importante que quando as pessoas têm ausência de dente, essa força da mastigação, do apertamento, ela vai ser distribuída em menor quantidade de suporte. Eu vou dar um exemplo. A gente vai pegar 200 quilos, só nós dois aqui, suspender um objeto de 200 quilos. A gente vai ter que fazer muita força, só nós dois, para poder executar esse levantamento, essa carga. Mas se a gente chamar mais de 2 pessoas... Já vai ficar mais leve, vai distribuir, né? Já distribui de maneira melhor. A gente tem que observar o alinhamento dos dentes da pessoa, se a pessoa ela é bruxista ou não, tá? Porque esse músculo masseter que eu falei anteriormente, ele vai exercer uma força excessiva que o cálculo chega aproximadamente 250 quilos por centímetro quadrado, porque ele gera muita tensão. Outro exemplo que eu vou te dar. Pessoas que têm convulsões. Qual é a pessoa que tem a força para abrir essa mandíbula que tensionou? É difícil, né? Não tem. Você não vai conseguir, a não ser que você vai fraturar essa mandíbula da pessoa. Porque o masseter ele vai fazer uma contração tetânica de cãibra. Ele vai fechar. E ele é muito forte, muito forte. Agora imagine os dentes sofrendo essa pressão durante várias horas, vários minutos, ou todos os dias. Ele vai sofrer essa pressão. Outro dia eu vi um caso aí de uma pessoa que teve um problema, né,
e tipo uma convulsão, não sei, mas é outra coisa. E ela acabou mordendo a língua até o ponto de cortar a língua, né? Romper, né? Interessante, né? E as pessoas não se dão conta, a gente não imagina, né, que a gente vai ser capaz de morder a própria língua a ponto de cortar, né? Justamente. Verdade. É uma força monstro, né? Monstro. Agora, existe caso de você detectar o bruxismo, mesmo sem quebra de dente, a pessoa chega no seu consultório, você está ali fazendo um exame de rotina e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, acontece isso? Acontece muito, a gente consegue identificar antes da fratura, porque a boca, a face, ela tem situações interessantes fisiologicamente falando. A gente tem o músculo mais forte do corpo humano, que é o masseter, mas a gente tem a estrutura mais dura do corpo humano, que é o esmalte do dente. Então, assim, Deus faz as coisas de maneira perfeita, né? Ela faz, eu vou lhe dar uma estrutura que aguente a carga mastigatória, né? Mas tudo isso tem limites, né? Como eu falei, vai do alinhamento dentário para distribuir melhor essa carga e vai da questão do tipo de bruxista que você é. A gente consegue perceber, começa com um desgaste. Ele não já apertou, já estourou o dente, já fraturou o dente. Mas como você vai perdendo essa camada de esmalte, que é a parte mais dura do corpo humano, a outra camada interna ela é mais frágil. Então, ela vai perdendo suporte de carga mastigatória. E aí pode chegar ao caso, como já aconteceu muito na minha clínica, de fraturas dentárias, de perder o dente. De ter que passar por um processo de exodontia, né, que a gente chama de extração dos dentes, e ter que fazer implante dentário ou uma prótese removível, uma ponte fixa, vai depender do tipo de reabilitação que comporta para aquela situação. É complicado, né? Agora, Jussara, as pessoas quando te procuram, né? Já teve caso de algum paciente procurar e... eu estou suspeitando, né? Sem nem ir ao dentista. Antes de ir ao dentista, ela já detectou isso de uma forma mais fácil ou não? Não, normalmente todos que me procuram foi encaminhado pelo dentista, ou o dentista falou sobre a importância de procurar um profissional. Normalmente porque também tem esse detalhe, né? Às vezes a gente não imagina que o bruxismo é um problema que começa na mente, né? Que começa no psicológico. Infelizmente as pessoas não compreendem que o seu corpo ele fala, ele te dá sinais de que você não está bem. Às vezes aquelas manchas roxas que aparecem no corpo depois de uma discussão, depois de um nível alto de estresse, o seu corpo está sinalizando. E o bruxismo é isso, é o seu corpo sinalizando que você precisa cuidar da sua saúde mental, que você precisa se importar mais consigo mesma. Entende? Então, assim, quando o corpo começa com esse comportamento do bruxismo, basicamente é o nível de estresse que está muito alto e o corpo está tentando liberar a tensão. Então, ele encontra uma maneira e ele tenta descarregar ali nos dentes e os dentes acabam recebendo toda a carga. Eu me lembro, eu era criança, né? E eu via muita coisa assim da sabedoria popular, né? E às vezes alguém dizia assim, aquele senhor ali, aquele velho, ele é muito ranzinza e tal, ele, né, anda rangendo os dentes. E realmente ele tinha até uma dentadura, né, diferente das demais pessoas. Então, na época devia ser um bruxismo que ninguém sabia o que era, né? Isso, normalmente o bruxismo também pode ser causado por traumas da infância, até mesmo por luto não elaborado. Tudo isso pode ocasionar o comportamento do bruxismo. Impressionante. Bom, quais outros problemas, né, que o bruxismo pode causar, né, depois de muito tempo, sem que a pessoa se dê conta, né, ou que não queira tratar por algum motivo, e quando aparece já num estado muito avançado? Alguns pontos de alerta tem que se entender. O bruxismo ele pode causar cefaleia secundária, dores de cabeça em determinados pontos, pode desenvolver desgaste dessa articulação que a gente falou, né, que pode trazer deslocamento dessa maxila ou dessa mandíbula, né, e já aconteceu na minha clínica, inclusive, a gente fazendo um procedimento odontológico, pedir a paciente para abrir um pouco mais a boca para a gente fazer um tratamento nos dentes posteriores e a mandíbula se deslocar, né, e a gente tem que fazer reposicionamento no lugar e tal. E não é fácil. Que não é fácil. Né? E aconteceu também da tensão ter sido tão grande pelo músculo masseter, de eu não conseguir fazer essa manobra, de ter que encaminhar a paciente para o hospital, mas como ela ficou tão tensa, e aí não foi nem o desencaixe da articulação, e sim da tensão muscular, como eu te falei, do músculo que é muito forte, que quando chegou no hospital ela voltou sozinha para o lugar, porque o músculo relaxou. Então, sim, são várias situações que podem acontecer. Cefaleia secundária,
dores de cabeça de maneira pontual, certo? Junto com rinite, é um desconforto muito grande, inflamação no ouvido, também provocada por essa tensão muscular, sem contar o desgaste do tamanho dos dentes, o desalinhamento dos dentes e, por último, a fratura dentária, que quando chega em determinado ponto da estrutura do dente, a gente não tem mais o que fazer a não ser remover esse dente do lugar e partir por outro procedimento de reabilitação. Mas você falou aí do caso da rinite, né? A rinite tem uma ligação direta com isso? Ela não tem a ligação direta, mas ela é um fator a mais que, junto com a rinite e a cefaleia, ela vai promover desconforto muito grande. Tem gente que sente forte dor de cabeça, vai no otorrino faz toda a investigação e fala assim, olha, você tem que procurar um dentista, porque aqui você não tem nada. E aí quando chega pra gente, a gente detecta que a pessoa é um bruxista, e a gente vai pedir exames de imagem da articulação, ou panorâmica, ou ressonância, ou tomografia, certo? Para poder a gente avaliar. E daí a gente vai tomar as medidas cabíveis. Eu, particularmente, tenho um protocolo de tratamento de bruxismo, onde eu envolvo diretamente o psicólogo. E eu insisto com o paciente, se você não procurar uma terapia, a gente vai estar tratando pontualmente, mas não vai estar resolvendo o problema. Eu vou estar tentando proteger seus dentes, onde eu vou lutar contra uma parafunção que você tem, que eu não tenho a competência de tratar, e sim um psicólogo. Você vê, né? A informação é muito importante. Eu, por exemplo, né, eu sou jornalista, mas nessa área eu sou ignorante, né? Eu não sou dentista, eu não sou psicólogo. E tudo que eu ouvia falar era assim, tem bruxismo, tem que comprar uma proteção de... Uma placa. Uma placa ou alguma coisa, tipo... silicone, né? Não, de silicone não. A silicone ela não é indicada para proteção. A não ser que seja a proteção do bruxismo do esporte. Sim. Porque existe essa característica do bruxismo do esporte. A pessoa não aperta durante o dia, não aperta ao sono, mas quando vai tensionar a força no treinamento de força, numa corrida, ele vai apertar. Aí a gente indica uma placa de EVA, que é meio que próximo silicone, de proteção. Né? Mas o ideal, o que chama essa placa de bruxismo, que é uma placa de acrílico ou de resina impressa, tecnicamente ela é conhecida como placa de Michigan. Mas é conhecida popularmente como placa de bruxismo, que apenas protege a fratura dentária ou desgaste, mas não trata a causa do bruxismo. Agora, quando a gente fala placa, né, ouve falar a palavra placa, a gente imagina uma coisa plana, né? Como é que funciona a placa? Ela é tipo algo que cobre o dente ou ela... Isso. Como é que funciona? Explica. Ela é uma placa personalizada, ela só vai encaixar na sua boca. Porque a gente faz todo o processo de moldagem, ou analógico ou digitalmente, né? E aí ela vai encaixar em uma das arcadas superior ou inferior. Se usa mais na superior, mas não significa que não possa colocar na inferior, tá? E ela tem dois modelos, uma plana e uma que oclui com os dentes, para você fazer os movimentos, tá? Aí o dentista tem que avaliar qual é o mais indicado para você, devido ao alinhamento dentário. E antes de fazer essa placa, a gente tem que fazer os testes de protusões e movimentos que a pessoa pode promover ao longo do bruxismo. Certo. Agora, tudo isso enquanto ele faz o tratamento, né, para melhorar, né? Aí é essencial que ele tem que fazer o tratamento com terapia. Essa cura dele pode chegar a quanto tempo, Jussara, no momento que você começa um tratamento? Bom, normalmente a gente não fala muito da cura. Por quê? Porque o bruxismo é um comportamento que o cérebro ele aprende em momento de estresse. Então a pessoa vai ter o acompanhamento, vai vir ali a melhora desses sinais do bruxismo e aí talvez a pessoa passe a vida sem ter novamente. Mas pode sim ocorrer, porque uma vez que o seu cérebro ele aprende esse caminho, ele pode sim voltar a trilhar. É como a depressão. Não falamos da cura da depressão, porque a pessoa pode ter tido um episódio depressivo ali aos 18, 19 anos, fazer o acompanhamento e seguir sua vida toda sem ter novamente. Como a pessoa também pode voltar a ter, porque o seu cérebro ele é muito inteligente e ele aprende os caminhos e guarda. Por exemplo, eu vou ali em outra cidade, eu posso demorar 20 anos para ir. Mas uma vez que eu for lá novamente, eu começo a me lembrar de onde eu passei, do que tinha. Então, basicamente, é isso que acontece. É o chamado HD neurológico, né? Isso. Perfeito, isso mesmo. Então, o bruxismo, entramos com o tratamento. Imagine assim, como uma árvore, e a árvore tem raiz e tem os frutos. O dentista, ele tira os frutos, né, que é o que está aparecendo ali. E o psicólogo vai na raiz do problema. Vamos tratar o quê? É a ansiedade? Vamos tratar a ansiedade,
que está desenvolvendo o comportamento do bruxismo. Tratamos a ansiedade, em alguns casos também precisa do psiquiatra, porque ali a gente faz um encaminhamento, né, para entrar com tratamento também medicamentoso, mas aí é em casos mais extremos. Normalmente só a psicoterapia já consegue fazer esse acompanhamento, né, esse tratamento, e ali a pessoa às vezes pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos e conseguir resolver aquela demanda que está desenvolvendo a ansiedade, e aí ela deixa também de desenvolver o bruxismo. É interessante, né? Então, assim, gente, tudo é muito importante na área, né, da medicina. Às vezes você pensa que só com um determinado profissional vai resolver seu problema e não é bem assim, né? Então, é um conjunto, né? De repente você está fazendo tratamento psicológico aqui com a Jussara, aí precisa tomar um medicamento, ela acha por bem encaminhar para um psiquiatra, né? E vice-versa, né? Sim, pode ser que o psiquiatra veja que tem que ter um acompanhamento psicológico. Na maioria dos casos é assim, né? Sim. E o dentista da mesma forma. Então você vê que está tudo interligado, né? Nutricionista também, esquecendo de falar, né? É bom falar, às vezes a nutrição é importante nessa questão do balanceio alimentar. Tá? Porque o carboidrato é uma coisa que exacerba muito o bruxismo. Aproveitando o ensejo, uma das classes de população que mais acomete o bruxismo são nas crianças. Né? Aí a porcentagem aumenta. Entre as crianças, ela sai de 45% para 75% de bruxista. Justamente crianças que são... A ansiedade de criança é uma coisa muito exacerbada, né? E a questão da alimentação à base do carboidrato. Isso aí, a criança range muitos dentes, parecendo que de fato vai quebrar os dentes. Interessante, eu achava que não, que criança não tinha esse problema. Não, porque na verdade a criança ela está aprendendo a gestar suas emoções. Né? O córtex frontal, essa parte aqui da frente, que é responsável por decisões, por exemplo, só termina de ser formada aos 20, 25 anos. Então, a criança, ela está no princípio de tudo. Então, tudo é muito intenso. A raiva, o medo, a ansiedade, a alegria. Por exemplo, você dá uma notícia, a criança fica extremamente eufórica, entendeu? Porque tudo para ela é muito intenso, que nem a ansiedade. A ansiedade também é muito intensa porque ela não sabe gestar. Então, o comportamento de ranger os dentes é muito comum nas crianças, entendeu? E normalmente os pais percebem, né, mais rápido do que no adulto, porque os pais têm aquele costume de ir ver a criança durante a noite, ver como está o sono, observar o barulho, percebe, procura o profissional. O profissional ele vai dar as orientações necessárias, normalmente entra com a psicoterapia, mas principalmente com o nutricionista. Isso. No caso das crianças. O carboidrato, né, gente? A gente pensa logo em massa, né? Mas não é só massa. A batata é carboidrato, o arroz é carboidrato, enfim. Tem que ter realmente um profissional para orientar. O problema é que nas crianças o bruxismo acontece mais no sono. E poucas crianças comem mais batata e arroz, mas aí vai no biscoito recheado à noite, vai no... né, e aí é pior. Né? Olha, muito obrigado ao Marcos, né? Marcos Mendonça, dentista. Qual é a sua especialidade, Marcos? Eu trabalho com reabilitação, sou especialista na área dentística, restauradora e de prótese dentária. Bacana. São duas especializações que eu tenho. Você atende aonde? Minha clínica, eu atendo hoje na Mendonça Odonto aqui, que é de minha irmã, aqui no bairro de Fátima, na rua São João. E também sou professor técnico em saúde bucal no Colégio CEP. É? Que bom. A gente também tem essa formação de alunos para trabalhar na área, que é muito importante no Colégio CEP aqui em Itabuna. Bacana, não sabia. Jussara é psicóloga, né, Jussara? Está atendendo aonde, Jussara? No momento eu estou atendendo tanto online quanto de forma presencial no módulo Center. Que andar? No primeiro andar, na sala 101, Psicovida, na clínica Psicovida. Toda terça-feira à tarde eu estou lá. Muito obrigado a vocês por terem vindo aqui ao programa. Eu que agradeço. Né? A gente agradece aí por essa oportunidade e espero que a gente tenha passado um recado interessante para os nossos ouvintes aqui. Com certeza, utilidade pública muito bacana. Sim. Muito obrigado. Obrigado, gratidão. É isso aí, gente. Foi mais um Bem Viver aqui dentro do nosso TV News, que volta na próxima terça-feira.
Vamos fazer um intervalo rapidinho, já eu volto com muitas notícias para você aqui dentro do TVI News. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Estamos de volta aqui no nosso TVI News, aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora Ultra para Ilhéus e Itabuna. E também estamos no YouTube para o mundo inteiro, né? Através do TVI Oficial, nosso canal no YouTube, tá bom? Entra lá, se inscreva, né? E ativa o sininho. Quando a gente estiver ao vivo, você vai receber uma notificação. Olha, gente, o presidente Lula, né, essa semana anunciou em rede nacional, se não me engano foi no domingo, né, ele entrou em cadeia de rádio e televisão a nível nacional para anunciar uma coisa importante que aconteceu no Brasil, promovida aí pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e sancionado pelo presidente, que é a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Agora vejamos a incoerência do governo federal. Ele tira de um lado, né, tira esse imposto de um lado e as pessoas vão ficar felizes, aparentemente, a partir de janeiro, quando esse desconto não será feito na folha de pagamento e a pessoa que recebe até 5 mil, ela vai ficar livre desse desconto aí, né, de 27%, que é um dinheiro bom, né, diga-se de passagem, é um desconto significativo. Então a pessoa vai deixar de ter esse rombo ali no seu salário, né? Vai passar a ter uma renda melhor.
mesmo continuar ganhando 5 mil, mas ela tem um aumento ali significativo, de mais de R$1.000 e poucos reais, R$1.500 aproximadamente. Então, é um desconto maravilhoso. Mas aí, o presidente Lula esqueceu de dizer que a Receita Federal, a partir de janeiro, vai taxar a movimentação financeira. O que é isso? Eu vou dar um exemplo. Essa pessoa que ganha até R$5.000, ela não vai ter o desconto no imposto de renda. Perfeito. Mas aí o governo tira esse imposto na movimentação financeira dela. Porque ela vai pegar esse dinheiro e vai para o banco. Ela não vai pegar esse dinheiro e vai gastar na rua, não. Ela vai botar no banco. Né? Ela recebe o salário, inclusive, através de um banco. Então, quando o emprego dela, ou a empresa que ela trabalha, depositar esse dinheiro num banco, o banco entende que foi movimentado ali R$5.000 na conta dela, porque entraram R$5.000. Se ela movimentar esses 5 mil, ela vai ao mercado, ela faz uma feira de R$1.000, um exemplo, aí para a Receita Federal ela já movimentou R$6.000, porque entraram 5, saiu 1. Então a Receita entende que ela movimentou R$6.000. Epa, tem algo errado. Aí ela vai, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quando chegar no final do ano, a Receita Federal vai chamar ela na malha fina. Por quê? Porque ela movimentou ali, durante o ano, mais de R$60.000 na conta dela. E aí a Receita Federal vai tirar 30% mais a multa. Porque a Receita está entendendo assim, que se você movimentou R$5.000 na sua conta mensalmente, e você não declarou o imposto de renda e não pagou o imposto daqueles 5 mil, você não tem mais direito de pagar o imposto sem multa. Então você vai pagar 30% do imposto mais a multa e correção e juro. Então isso pode significar até 60% do seu dinheiro. Então o governo que agora está dando, né, 27% de imposto de renda, que o Congresso Nacional fez a lei para a pessoa não pagar, quem ganha até R$5.000, o governo está liberando esses 27%, ele vai tirar 60% ou mais através da Receita Federal. Então, gente, isso é uma incoerência que não tem cabimento. O governo está taxando tudo e a gente alertou, todo mundo alertou lá atrás, mas eles diziam que era política isso, né? Que era o pessoal de direita que estava falando. Eu, por exemplo, não tenho partido, não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou jornalista. E a gente alerta o que a gente está enxergando que vai acontecer lá na frente. Olha outro absurdo que vai acontecer lá na frente. Você tem uma empresa, aí você recebe na sua empresa R$100.000, né? O caixa da sua empresa foi R$100.000. Você já pagou os impostos, você já pagou os funcionários, você já pagou a energia elétrica, você já pagou tudo, sobrou ali R$20.000. Aí esses R$20.000 você entende que é lucro. Você pega esses 20 mil e deposita na sua conta de pessoa física. Porque é o lucro da sua empresa, você já pagou tudo que é despesa, já pagou funcionário, energia elétrica, água, telefone, internet, impostos, porque não são poucos impostos, são muitos impostos. Aí você pagou tudo, ufa, R$100.000, sobrou 20. Esses 20 aqui eu vou pagar agora as despesas da minha casa. Aí você tira da sua empresa e põe na sua conta pessoa física. O governo vai entender que você está driblando ele. Não sei de que forma você está driblando, você já pagou imposto lá. Aí o governo quer que desses 20 mil você pague de novo 30%. Gente, é um absurdo isso. Você já pagou imposto daquele dinheiro na sua própria empresa. Aí você tirou R$20.000 ali para suas despesas pessoa física. Você vai pagar seu médico, seu dentista, né? Você vai pagar ali água, telefone, internet da sua casa. Que é o mínimo, você trabalhou para receber. Então, você recebe dinheiro para quê? Para pagar suas despesas. Aí o governo quer que você pague mais 30% a partir de janeiro, porque você tirou essa quantia da sua empresa e botou na sua conta pessoa física. Gente, o Haddad, que é ministro da Fazenda, ele veio com a sede de vingança em cima do povo brasileiro, que é cruel, isso chega a ser cruel.
Parece que eles acham que o povo todo do Brasil está contra o PT e que eles têm que se vingar de alguma forma. É uma sede de vingança, é uma sede de crueldade, tirando de todo lado. No início do ano, eles taxaram, no início do governo, desse governo de Lula atual. O Haddad taxou tudo que vinha da China, 100% de taxa. Tinha pessoas que estavam empreendendo ali, estavam começando a ganhar dinheiro vendendo blusinhas que vinham da China, vendendo uma roupa íntima, né? Era calça, jeans, camisas. Aí eles taxaram tudo, as pessoas inviabilizaram o negócio das pessoas. Para que está fazendo isso? Para proteger a indústria local. Mas eles não pensaram que tem muita gente que tinha, né, essa sobrevivência a partir dessa mercadoria mais barata que eles compravam na China e revendiam no Brasil. Mas era tudo uma desculpa para poder arrecadar mais. Olha, esse governo é o governo que mais arrecadou impostos no Brasil, gente. Nós estamos falando de trilhões e trilhões de reais já arrecadados nesses 3 anos do governo Lula. É o governo que mais arrecadou. Aí eu pergunto para você, melhorou a saúde? Melhorou a educação? Melhorou a segurança pública do Brasil? O que é que melhorou? O governo federal tem construído grandes obras no seu estado, na sua cidade, na sua região. Aonde está indo esse dinheiro? São trilhões e trilhões e trilhões, gente. Agora o pior, que além de estar arrecadando muito, tem muito dinheiro sendo desperdiçado. Semana passada, o governo Lula anunciou que vai usar o BNDES para emprestar dinheiro para países da África. Parece que nós estamos nadando em dinheiro. O Brasil está nadando em dinheiro mesmo, mas a gente não vê esse dinheiro. A gente não tem saúde boa, a gente não tem educação boa no Brasil, a gente não tem segurança boa no Brasil. Aí o presidente Lula está emprestando dinheiro para Cuba e para países da África do Sul, aliás, da África. O presidente foi lá, assinou o convênio e mandou o BNDES emprestar dinheiro a perder de vista. É dinheiro que é igual aquele que foi para a Venezuela, que não volta mais nunca. Há 8 anos atrás, 10 anos atrás, né? Lula emprestou tanto dinheiro à Venezuela, emprestou a Cuba, e esse dinheiro não volta mais. A Petrobras investiu na Bolívia, perdeu também lá. Então, gente, é dinheiro demais saindo pelo ralo. É dinheiro demais saindo pelo ralo, né? Infelizmente, a gente não tem um país onde o Congresso Nacional faz o seu papel de fiscalizar o Executivo. Não faz, porque se nós tivéssemos um Congresso Nacional atuante, o presidente Lula não estava esbanjando dinheiro como está emprestando a fundo perdido para a África, emprestando a fundo perdido para Cuba. Até parece que nós somos um país de primeiro mundo, uma potência mundial, né, gente? Emprestando dinheiro a perder de vista, ou seja, um dinheiro que nunca vai voltar. Para países que não têm nenhuma ligação com o Brasil, países que não dá nada em troca ao Brasil, não dá nenhum retorno financeiro ao Brasil. Barbosa, mas a JBS está ganhando muito dinheiro porque vende carne lá para esse país, vende... Mas é a JBS, não é o Brasil. A JBS não é uma empresa pública do Brasil, a JBS é uma empresa privada. Se o dono da JBS dá comissão a alguém do governo, eu não sei, não tenho como provar. Agora o interesse do governo é grande em ajudar a JBS a ganhar dinheiro. Outro dia o presidente Lula levou o dono da JBS lá para a Malásia para assinar um contrato milionário de fornecer carne para a Malásia e trazer tilápia de lá para cá para eles venderem aqui no Brasil. Um cara que já foi preso, né, ou ameaçado de ser preso. Ele não foi preso porque tem até uma gravação dele rolando aí na internet, né? Que ele diz que se ele fosse preso ele entregava o José, que eu não sei quem é o José, e se o José fosse preso o Supremo Tribunal caía. Olha a gravidade do que esse cara falou. Ele é o dono da JBS. Semana passada um avião deles, que custa mais de 300 milhões o avião deles, foi lá na Venezuela.
Pousou lá, demorou um dia e no outro dia foi embora. O que é que esse avião foi fazer na Venezuela? No momento, inclusive, que o espaço aéreo da Venezuela está praticamente fechado a mando dos Estados Unidos. Então, tem muita coisa errada aí, viu, gente? Tem muita coisa errada. Mas voltando à questão das taxas, se prepare, porque a partir de janeiro, a Receita Federal vai entrar doendo no bolso de todos os brasileiros. Mais ainda, porque já está doendo agora, né? Mas o Haddad não se conforma, ele quer tirar mais e mais e mais. E isso vai reverberar contra o próprio governo. Porque eu não sei se você está lembrado, ano que vem é ano de eleição. O presidente Lula é candidato à reeleição. E o Haddad está fazendo uma ótima campanha, né? Uma ótima campanha, para não falar o contrário, para o presidente Lula. Porque ele está arrochando o brasileiro de todo jeito para tirar tudo que o brasileiro tem. Principalmente aquele brasileiro que produz, que trabalha, que paga seus impostos, né? É esse que eles estão arrochando. E eu não sei se esse brasileiro vai aguentar até o final do ano desse jeito. Porque vai começar em janeiro. Quando chegar em julho, ó, a água vai estar aqui. E o brasileiro tem limite, né, gente? O brasileiro tem limite, ele não vai aguentar esse arroxo, não. Até esse que vai ficar alegre em janeiro, porque esse que ganha até 5 mil reais, o presidente Lula sancionou a lei aí do Congresso Nacional que eu não vou mais pagar o meu imposto de renda. Lê do engano, amigo. Lê do engano, porque se a Receita Federal levar isso adiante, que eles já anunciaram a partir de janeiro, não só você vai pagar esses 27%, como vai pagar mais 30% de multa, mais juros e correção a cada mês que você deixou de pagar. E é 10% a juros e correção em cima do montante e é multa sobre multa, é juros sobre juros. Então, quando chegar no final do ano, você vai estar devendo o dobro do que você ganhou legalmente, você ganhou honestamente. A Receita Federal, ela só vai cobrar no final do ano, quando você for declarar imposto de renda, lá para o meio do ano. Aí você vai descobrir que está devendo, se você ganhou 50 mil durante esse período, você vai pagar 100 ao governo, porque ela vai cobrar juros, multa e correção. E aí, se não pagar, você vai para a dívida ativa. Olha, eu sinceramente, eu não acredito que eles vão levar isso até o final do ano, porque o brasileiro não vai aceitar isso. Mas se levar, ele vai quebrar o Brasil. Definitivamente. Porque 90% da classe trabalhadora do Brasil não vai conseguir pagar essas multas, esses juros à Receita Federal. Não tem como você ganhar 5 mil reais, 10 mil reais e chegar lá para agosto, setembro, a Receita Federal lhe cobrar 100 mil de multa, de juros e correção monetária. Você não tem como pagar. Então vai quebrar literalmente o Brasil. Mas vamos esperar, né, gente? E vamos torcer para que esse governo tome juízo, né? Principalmente no ano de eleição. Porque não é justo você tirar 27% de imposto de renda e depois cobrar 60% de multa, juro, de imposto, que eu acho um imposto indevido, imoral e ilegal. Mas movimentou, nós não queremos saber, você movimentou 6 mil reais. Mas, gente, o cara só ganha 5 mil. Ele botou 5 mil na conta, depois tirou 1.000 para fazer a feira. Movimentou 6 mil? Movimentou, mas é o dinheiro dele, é só 5 mil que ele tem ali. É justo ele pagar isso tudo de imposto e multa? O vendedor de picolé conseguiu juntar ali 4 mil reais. Aí gastou 2 para comprar insumos, para fazer mais picolé. Ele movimentou 6 mil. Aí tem aquela manicure que conseguiu juntar ali 2.500 reais, botou no banco. Aí depois ela tirou esses 2.500 reais para comprar de roupa ou de comida, sei lá, o que ela quiser, que ela tem direito, né? Aí a Receita Federal vai dizer, ela movimentou 5 mil lá no Pix, multa ela. Não tem quem aguente isso, gente, não vai ter quem aguente isso. Acho que aí vai ser a primeira vez que o brasileiro realmente vai gritar, viu? Vai botar a boca no mundo. Porque o brasileiro é assim, ele é muito acomodado, ele é cordeiro, né?
Ele aceita tudo que vem de cima para baixo. O presidente era para ser empregado do povo. Hoje o povo é empregado do presidente. Mas na hora que doer no bolso desse povo, esse povo vai gritar. O grande empresário não está gritando não, né? Está achando até bom, né? Está tirando, mas ele tira de outro lado também. Na verdade ele não paga, ele empurra os impostos para o povo pagar. Porque cada litro de óleo que você compra para fazer a comida, cada quilo de tomate que você compra para fazer sua comida, cada quilo de arroz que você compra para fazer sua comida, você está pagando o imposto que era para o empresário pagar, mas ele passa no preço do produto para você pagar, para ele. Então esse brasileiro da classe média baixa, ele já vive até aqui de coisa para pagar. E aí agora ele vai pagar um imposto injusto só porque ele movimentou o dinheiro no Pix. R$5.000. Aí fica essa hipocrisia do governo. Quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto de renda. Está enganando quem? Com essa taxa que o Haddad está botando aí do Pix. Não paga por um lado e paga por outro. E vai pagar mais caro porque ele não sabe ali. Ele vai movimentar aqueles 5 mil, né? Quer dizer, 5 mil que entrou na conta dele. Quando esses 5 mil saírem para pagar as contas, o governo vai dizer que ele movimentou 10 mil. Mas ele só tinha 5 na conta. Mas agora o governo quer o imposto em cima de 10 mil, porque ele movimentou 10 mil reais. Entraram 5 e saíram 5. Aí o governo entende que isso é movimentação de 10 mil reais. Aí você que ganhou só 5 vai pagar imposto por 10. Aí adiantou tirar os os 27% de imposto de renda do salário para depois cobrar 60%? Aí o cara não vai saber disso, né? Porque entraram 5 mil do salário, mas ele tem que pagar as contas, ele tem que comer, né? Aí ele paga tudo no Pix. Então o governo vai dizer, ele movimentou 10 mil reais no Pix. Seu Haddad, mas esse cara é aquele que ganha até 5 mil de salário. E o senhor tirou, o senhor não, né? O Congresso tirou o imposto de renda. Não, mas ele movimentou no Pix 10 mil. Mas foi os 5 que ele recebeu do salário que ele depois pagou as contas. Eu não quero saber. A lei agora está dizendo que ele movimentou 10 mil reais. Eu quero receber o imposto de 10 mil reais. Aí esse cara não sabe, ele gastou o dinheiro, não pagou o imposto. Aí vai juntando. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Aí a Receita Federal, quando chegar lá em agosto, vai pedir a ele para declarar o imposto de renda. Aí ele vai declarar lá que ele ganha 5 mil reais. Aí a Receita vai dizer, o Haddad está dizendo aqui que você ganha 10 mil. Você movimentou 10 mil no Pix. Você ganha 5, mas movimentou 10. Você tem que pagar o imposto em cima dos 10. Mas que 10, Receita Federal? Eu só ganho 5, como é que eu gastei 10? Não, você entrou 5 na sua conta e saíram 5. E eu não quero saber, porque eu sou o governo. Quem manda é o governo, a ordem vai daqui para lá. Ou você paga, ou você vai ter seu nome no CADIM, no Serasa. Olha que situação. Você acha que isso tem futuro? No ano de eleição, ainda por cima, nós estamos falando de um ano de eleição. E não é só isso não, viu? Aí tem essa questão que eu falei do microempresário que pega ali o dinheiro do caixa, né, o que sobrou da despesa e leva para a conta pessoal dele. Também vai ter problema com a Receita. Olha, tem outra coisa que está mudando também, viu? Eu vou falar mais sobre isso aqui nesse programa ainda no decorrer desse mês. Vou trazer especialistas aqui, porque o governo também está arrochando por outro lado. O que é que eles vão fazer? Presta atenção. Se você for a qualquer estabelecimento comercial a partir de janeiro e você não der seu CPF, você não vai poder comprar nada. Porque o estabelecimento comercial, o supermercado, a farmácia, a padaria, seja lá onde for, ela só vai poder vender mediante o seu CPF ou o seu CNPJ. O governo, através do ministro Haddad, ele quer saber o que você comprou no seu CPF. Se você comprou remédio, se você comprou leite, se você comprou café, se você apostou num joguinho, se você foi a um estádio de futebol ver o jogo.
O governo vai exigir que a empresa só venda qualquer coisa no Brasil mediante CNPJ ou CPF. Então, isso que as farmácias já fazem aí, que a gente até se aborrece, né? Ó, dê seu CPF aí que você vai ter um desconto e tal. Agora vai virar obrigação. É lei do governo, isso é uma normativa do governo, da Receita Federal. Se não der o CPF, não é para vender, porque senão quem vai pagar a multa é a empresa, é o supermercado, é a farmácia, é a padaria, é a oficina. Qualquer serviço que o brasileiro fizer, ou qualquer compra que ele fizer a partir de janeiro de 2026, ele vai ser obrigado a dar o CPF ou o CNPJ da empresa dele. Por quê, gente? A Receita Federal, quando chegar no final do ano, ela vai fazer o cruzamento de dados através de inteligência artificial. A inteligência artificial vai pesquisar tudo que você ganhou e tudo que você gastou. E vai fazer um cruzamento. Se esse cruzamento passar daqueles 5 mil reais, um exemplo, né, mensais, ela vai cobrar a taxa de você. Você não vai ter para onde correr. Não vai ter para onde correr. A exigência vai ser brutal. A empresa que não cobrar o seu CPF e vender a você sem o seu CPF, ou vender a você sem o CNPJ, essa empresa vai pagar uma multa altíssima, milionária. Então, ela vai exigir. Se você não der o CPF, você não vai comprar. Isso vai ser uma normativa agora, uma exigência da Receita Federal do Brasil. Isso para cruzar esses dados e fazer a movimentação financeira. Aquilo que eu falei há pouco, né? A Receita vai cruzar de todo lado. Vai dizer, ó, entrou 5 mil na conta dela e ela gastou 5 aqui, comprando remédio, comprando banana, comprando isso, consertou o carro. O governo quer saber de sua vida, o que você vai fazer. Aliás, eles já estão pesquisando isso, viu, gente? Só que até agora não botaram em prática. Eles estão fazendo um estudo para botar em prática a partir de janeiro. Já está anunciado, todo mundo já sabe. E ele já sabe a vida de todo mundo. Você quer ver um exemplo que eu vou dar agora aqui? Como é que o governo sabe que as pessoas que recebem Bolsa Família estão apostando nas casas de aposta, estão fazendo o jogo do tigrinho? Como é que eles sabem disso? Se existe um sigilo bancário. Eles já sabem a vida de todo mundo, gente. Eles só não divulgam tudo, né? A gente não pode saber tudo. Porque esse povo do Bolsa Família, eles falam por quê? Porque esse povo não pode reclamar. Está recebendo dinheiro do governo, né? Está recebendo essa cesta básica aí do governo federal. Então tem que ficar calado. Vai reclamar de quem? Para eles também não interessa que o governo esteja fiscalizando a vida deles. Eles são ignorantes, eles não sabem nem que eles têm direito ao sigilo bancário. Eles não sabem. Então, o governo faz o que quer e eles têm que aceitar. Agora, quando isso chegar na classe média, aí o bicho vai pegar. Porque aí essas pessoas são esclarecidas. Essas pessoas sabem que têm direito a um sigilo bancário. Sigilo bancário é como se fosse sua bolsa. Ninguém pode meter a mão em sua bolsa e ver o que é que tem lá dentro, né? Então, o sigilo bancário funciona dessa maneira. Mas o povo mais esclarecido sabe. O povo menos esclarecido engole tudo goela abaixo. Então, na verdade, o governo já está forçando a vida de todo mundo, ele já está cruzando dados, ele está cruzando informações. Hoje, através do Pix, ele sabe se você comprou picolé, se você comprou manteiga, se você comprou isso, se você cortou o cabelo, qual é seu hábito de vida, ele já sabe tudo. O Haddad entrou na Receita Federal com gosto de gás, para arrochar o brasileiro mesmo, espremer. Então, eles já fizeram esse estudo lá, eles sabem o hábito de todas as pessoas do Brasil hoje. Qual é o hábito da classe média, como é que ele gasta o dinheiro, qual é o hábito do pobre, como é que ele gasta o seu dinheiro. Isso hoje já faz parte da Receita Federal. E eles passaram esse ano todo analisando, pesquisando e estudando o comportamento das pessoas, os hábitos das pessoas em relação ao consumo. Como é que essas pessoas gastam dinheiro. Gente, está ficando difícil. Outra situação difícil vai ser para o profissional de contabilidade. O
profissional de contabilidade vai ser mais espremido ainda. Por quê? Porque eles entendem que através da contabilidade eles podem, a pessoa, né, pode tentar maquiar ali alguma situação. Então eles vão apertar ainda mais a contabilidade. E isso está criando mais despesa para as pessoas, para as pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. Porque a pessoa vai ter que pagar mais caro o contador, porque o contador, uma vez apertado pelo governo, ele vai precisar contratar mais profissional, ele vai precisar contratar software, né, mais desenvolvido para a sua empresa, porque agora vai ser tudo online. Vai ser tudo online. Vai acabar esse negócio de papel. Porque tudo que você vai fazer já vai estar digital. Você comprou um remédio no seu CPF, aquilo já está digitalizado para ir para o imposto de renda. Você comprou no seu CNPJ uma peça para o carro da empresa. Aquilo ali já vai para a contabilidade porque já está no mundo digital. Você não precisa pegar nota fiscal mais impressa. Vai ser tudo digital. Vai mudar, inclusive, o sistema de notas fiscais, tanto de serviço quanto de consumo e produtos. Essas notas fiscais agora vão ter um padrão. Vai ser um padrão nacional. Padrão nacional. Então, todas as prefeituras vão ter que alterar o modelo, todas as empresas de todo o Brasil, de todos os estados vão alterar, porque vai ser um modelo único para facilitar a Receita Federal fiscalizar. Então, a empresa que está em São Paulo, se ela vender um produto para cada cidadão do Brasil, de estados diferentes, de cidade diferente, ela tem que emitir uma nota fiscal para cada cidadão com CPF. Ela não vai poder mais dizer, o indivíduo tal comprou, mas não pediu a nota. Não. Pedindo ou não, você vai ter que tirar a nota fiscal para o CPF ou para o CNPJ. Porque o governo também vai cruzar os dados dessa empresa. Se ela vende celular, ela adquiriu 20 aparelhos desse aqui, ela vai ter que provar para quem ela vendeu esses 20 aparelhos. Estou dando um exemplo, mas vai ser assim em todo o Brasil. Ninguém vai comprar nada mais sem CPF ou sem CNPJ. A partir de janeiro, o cerco da Receita Federal vai fechar de vez em cima do cidadão brasileiro. E ai do contador que não fizer essa contabilidade direito, quando chegar na hora do imposto de renda, o cidadão ou a empresa que declarar o imposto de renda e não fizer ipsiliter do tudo que ele gastou em nome do seu CPF ou do seu CNPJ, ele cai na malha fina, vai pagar multas pesadas e o contador também. Então a Receita está vindo aí, feroz. A gente chama o imposto de renda de leão, né? Mas, na verdade, o leão é a Receita Federal. Está com a boca, gente, gigantesca, querendo engolir o Brasil. Agora não é mais engolir o cidadão, não. É engolir o Brasil inteiro. Quer arrecadar de todo jeito. Do vendedor de picolé até a indústria de carro. Eles querem arrecadar o maior número de imposto possível. Agora, é bom saber, né, do nosso presidente, o que é que eles querem fazer com tanto dinheiro. Porque a favor do povo não está fazendo nada. Será que é só para aumentar salário de juízes, magistrados, né? Ministros da Grande Corte do Brasil, da Suprema Corte, do STJ? Aumentar salário dos ministros do governo? A gente precisa saber, porque quem paga o imposto somos nós. Então nós precisamos saber para onde vai tanto dinheiro arrecadado. Nós estamos agora no mês de dezembro, né? E este ano, só esse ano, já foram arrecadados trilhões e trilhões de reais. Inclusive, Cássio, se você puder botar o impostômetro aí, a gente tem uma ideia hoje, né? Quanto de imposto já se arrecadou no Brasil só hoje. É muito dinheiro. Agora a gente precisa ver o que é que se faz com tanto dinheiro, né? Porque a farmácia popular fornece 3, 4, sei lá, poucos remédios ali para a população. Não é o leque todo de laboratório que é aberto para a população pobre, não. São alguns remédios, alguns medicamentos de uso contínuo. São remédios mais baratos, né?
a cesta básica aí que eles fornecem para o povo do Bolsa Família é de R$600, que não chega nem a um salário mínimo. Menos da metade de um salário mínimo. Não dá para quase nada. E nem todo pobre, miserável, está recebendo Bolsa Família, porque eu tenho visto aqui, numa cidade de 100 e poucos mil habitantes, 200 mil habitantes, eu encontro direto aí na rua a gente pedindo esmola. Então a fome não acabou. A saúde do Brasil, tem gente na fila aí esperando uma cirurgia há quase um ano. Essa semana até fizeram um mutirão aí, do governo do estado, para ver se tira esse pessoal da fila aí de quase um ano esperando uma cirurgia. É brincadeira. Tem gente que já morreu e não conseguiu fazer uma cirurgia. Tem gente que está esperando aí um procedimento, um exame, e não está conseguindo. Então a nossa saúde não vai bem. A segurança, a gente está vendo todo dia aí problema. Hoje a sensação de insegurança nas cidades de porte médio, como Itabuna, por exemplo, é grande. No final de semana mesmo tivemos tiroteio, tivemos morte aqui na cidade, voltando a acontecer aquelas mortes aí de tiro que já tinha até diminuído um pouco, Essa semana voltou a acontecer. Tem até uma notícia boa aí, de que na Bahia diminuiu um pouco a violência, os índices de violência. Mas, infelizmente, aqui na nossa cidade voltou a ocorrer crimes com armas de fogo esse final de semana. Eu vou falar mais disso daqui a pouquinho aqui no programa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar a Dalila aí com mais uma dica, Cássio? A Dalila hoje vai entrar gravada aí com a gente e depois da Dalila eu volto com mais informações para você. Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. Nós estamos aqui sempre para contribuir com o seu crescimento. E hoje nós temos um tema muito relevante e interessante que compõe 80% do ser humano. Você aí sabia que você não é apenas razão, mas sim emoção? A gente quer falar hoje de uma inteligência que todos nós precisamos e que existe uma carência muito grande recentemente, que é a inteligência emocional, bem como a inteligência relacional. Eu sempre falo aqui que a nossa vida muda com base nas pessoas que entram e saem dela, ok? E a gente pode mensurar a nossa vida com base nessas relações humanas. Tudo começa e termina em pessoas. E eu trouxe uma convidada que tem uma competência gigantesca, inquestionável, para nos auxiliar nesse raciocínio, ok? Para que você aí aprenda melhor se relacionar em todas as áreas da sua vida, ok? No quesito profissional, no quesito relacional, amoroso, no quesito de se relacionar com você mesmo. Porque todo relacionamento que externamos, ele está vinculado à relação que a gente tem com a gente mesmo. Então eu gostaria muito de chamar aqui a Ana Artigas, é uma profissional maravilhosa de Curitiba e a nossa convidada. A gente não combinou a roupa, mas isso está mostrando que é uma coincidência muito boa, que a gente tem gostos parecidos. A gente está aqui de azul, ama azul, Ana? Você é muito linda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Os 10%, onde a minoria está nos 10%, a minoria que tem resultados diferentes, porque sabe se relacionar de uma maneira diferente. Tudo bem, Ana? É verdade, minha querida, tudo bem. E além do bom gosto, a gente tem uma super sintonia, né? Sim, eu quero logo, gente, apresentar. Não combinamos e estamos juntas. Sim, eu quero apresentar, gente, Ana Artigas. Ela é neuropsicóloga, especialista em relacionamentos inteligentes e relações humanas. Ela é escritora best-seller, tá? Inteligência Relacional é o nome do livro dela. É coautora também dos livros Soft Skills e Lidere como os Grandes. Ela é mestre em Neurobusiness pela faculdade da FCU, lá na Flórida, tá, gente? Onde ela também validou sua teoria com o método classe. As 6 habilidades da inteligência relacional. Ela também é MBA Executivo Internacional pela
FGV, mais de 25 anos de experiência em liderança e gestão. Ela é mentora de executivos, professora de MBA e diretora do Instituto Ana Artigas. Como escritora e colunista, ela participa também de debates em canais de TV e rádio. Ela dissemina a inteligência relacional através de mentorias, treinamentos, workshops, palestras presenciais e online e muito mais. O currículo é extenso, a competência é extensa, jovem, bonita, do bem, principalmente. E aí eu já quero começar, Ana, a gente batendo esse papo para a gente começar aí a nossa largada. Quais são os maiores desafios hoje dos relacionamentos? Desafios dos? Relacionamentos. Ah, sim. Bom, são vários, né? Eu costumo dizer para as pessoas assim, que na maioria das vezes não somos nós que adoecemos, são as nossas relações, né? Então, na verdade, relacionamento é tudo. Você está bem com as pessoas que você ama, que você gosta, que você interage, a gente fica leve. Quando os perrengues começam a acontecer, tudo se desequilibra, né? Então, na verdade, o relacionamento é uma ferramenta poderosíssima de sucesso e de equilíbrio na vida da gente. Então, acho que esse já é um ponto super importante para a gente entender por que a gente tem que desenvolver essa habilidade. Perfeito. Como você disse que relacionamento é tudo, então, mestra, como que a gente já vai desenvolvendo? Como se relacionar melhor no quesito profissional? Vamos começar no profissional. Ótimo. Veja, e acho importante você falar do profissional, porque o líder que consegue ter uma boa inteligência emocional e relacional, ele engaja melhor, ele traz melhores resultados, as pessoas gostam de estar perto dele, né? A liderança fica muito mais humanizada. E quando a gente também nos relaciona bem com a nossa equipe, com os nossos pares, com as pessoas que estão próximas da gente, sem dúvida nenhuma, os resultados ficam muito mais ativos, né? Porque você diminui a competição e você aumenta a conexão, que é o que a gente quer. Então, veja, e aí, obrigada por ter falado do livro, né, e da questão toda envolver enquanto ciência, enquanto conceito da inteligência relacional, que eu fui validar lá fora porque ela é uma ciência, né, e eu criei um método chamado método classe. Que o que é classe? Eu sempre digo para as pessoas que classe nada mais é do que a forma elegante com a qual a disponibiliza para o outro, né? A classe está no muito obrigada, no com licença, no puxa, desculpa, eu errei, nossa, eu acho que você tinha razão. Às vezes eu brinco que são aquelas palavrinhas mágicas que os nossos pais nos ensinaram e a gente esquece de fazer. A gente vai esquecendo, a gente vai entrando numa loucura do dia a dia e a gente esquece do básico dentro das relações, né? Então o classe, ele vem com esse propósito para mostrar que o C do classe é a consciência. Como que eu consigo ter consciência sobre as minhas habilidades, sobre quem sou eu de verdade, né? Sobre o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou capaz de entregar. Então, primeiro eu tenho que começar por um nível alto de consciência. Diga lá. Já começa com essa letra C, maravilhoso. Então vamos, antes de falar da inteligência relacional laboral, vamos falar da inteligência relacional com a gente mesmo, que é essa comunicação que a gente trata com a gente mesmo, com esse C que você acabou de mencionar? Perfeito, porque é exatamente isso. Primeiro a gente tem que se relacionar com a gente mesmo. Uma relação saudável, positiva e até estratégica com a gente, né? Quando você consegue entender até onde você consegue ir, quais são as suas habilidades, de que forma você age, como controlar um pouquinho os teus impulsos, né? Como não agir de uma forma tão reptiliana, tão básica, tão basal. A gente começa a entender, primeiro isso, para daí a gente conseguir entender o outro. Por isso que o classe começa com o C, de consciência, e termina com E de empatia, não ao contrário. Às vezes a gente acha que a gente é empático, mas se nós não formos capazes de olhar para nós mesmos, nós jamais conseguiríamos ser empáticos.
E é uma coisa muito louca, porque todo mundo que eu converso, quando eu dou minhas palestras e meus treinamentos e tal, eu pergunto, gente, quem é empático aqui? Todo mundo levanta a mão, né? E eu digo, ok, então vamos pensar o seguinte, se fôssemos verdadeiramente empáticos, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Nós teríamos conflito, menos guerra, menos traição, menos confusão na nossa vida, né, pessoal e profissional. Então, essa relação primeiro comigo mesmo, ela é fundamental, qualquer qualidade no relacionamento. O primeiro passo relacional é estar bem comigo. E ter habilidade e um pouco de confiança e coragem para a gente se conhecer. Porque aí eu digo o seguinte para as pessoas, a gente só vai com o outro até onde a gente foi conosco próprios, né? Com a gente mesmo. Eu não levo uma criança para fazer uma trilha se eu nunca fiz. Eu não sou louca de expor uma pessoa frágil, né? Ou que não sabe se defender para fazer uma trilha. Se eu me conheço e sei que caminho eu vou fazer, ok, vem comigo e vamos lá. Agora, ok, vem comigo, não sei para onde é que eu tô indo, fica um pouco estranho, né? Aí, assim, os dois começam a se bater, 2 ou 3, ou uma relação inteira, um grupo inteiro, e não se chega a lugar nenhum. Né? Perfeito, então, perfeito. Essa relação... Com certeza, começa com a gente mesmo. Isso, e a questão da liderança é justamente isso, abrir caminhos pela própria experiência. Eu também amo liderança, a gente trabalha com uma metodologia de liderança também, e é basicamente isso, né? Eu abro caminhos pela minha experiência, e como eu descobri um caminho melhor, abrindo o caminho que já é dificultoso, existem desafios, eu vou trazer alguém para o lugar seguro. Né? E essa relação que eu tenho com o outro é um espelhamento de como eu me vejo, como eu me relaciono comigo mesmo. E aí a gente pode dizer também que é o diálogo interno, né? É o diálogo que eu tenho comigo mesmo. O como eu falo comigo, eu me comunico comigo, eu vou me comunicar com as pessoas. Então isso realmente é imprescindível, é maravilhoso. Amiga, Ana, diz pra gente aí agora no quesito laboral, tá? Nos seus mais minuciosos detalhes. Você como palestrante, você também que sempre está aí em empresas, quais são os desafios das empresas no quesito aí do clima organizacional que super tem a ver com a questão da inteligência relacional? Pois é, veja bem, na verdade assim, aquilo que a gente comentou um pouquinho da liderança, né? Quando a gente não consegue uma equipe, quando a gente não consegue trazer as pessoas para a gente não consegue criar um ambiente positivo e produtivo. E isso, o que acontece? Voltando àquela questão, se eu não sei quem sou, se eu não sei quais são as habilidades das pessoas que estão perto de mim, como que eu vou fazer uma entrega consistente, como que eu vou manter um ambiente equilibrado? Não tem como, né? Porque assim, se eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa desenvolta, assertiva, objetiva, mas eu não sou, por exemplo, afeita a detalhes, tá? E eu tenho alguém na minha equipe, ou que trabalha do meu lado, que tem essa habilidade. Quando eu entendo isso, e eu estou dentro de um projeto onde várias habilidades são importantes, e eu olho para o outro e digo, nossa, olha que legal isso que essa pessoa faz. Se eu trouxer ela para cá, a gente vai conseguir juntar forças, somar forças e entregar melhor. Isso é positivo para quem está na organização, né? Para você enquanto profissional que está entregando, é fundamental para a equipe, é fundamental para o resultado, para o processo, para o líder, para o cliente e para o mercado de forma geral. Percebe? O mundo entra numa engrenagem positiva que vai nos levar mais longe. Ao contrário disso, na contramão disso, se eu não olho para você enquanto uma pessoa capaz de entregar, mesmo que você seja diferente de mim, porque a grande diferença e dificuldade das pessoas é essa. Eu sou bom nisso, eu me basto, se eu fizer eu sou melhor, eu vou entregar mais, e eu não olho no que o outro me complementa. E é impossível que todo mundo seja perfeito em tudo, isso não existe, né? Então, assim, se eu tenho um tipo de habilidade, outro tem outro, eu consigo olhar para ele e dizer, nossa, que legal isso que você faz, vamos fazer junto e vamos entregar. A engrenagem é extremamente positiva e colaborativa.
E isso em tudo, vamos pensar, a gente falou da liderança, né? Mas vamos pensar na venda. Se eu consigo ter uma engrenagem com alguém que vende tanto quanto eu, que faz coisas legais, um é mais caçador, outro é mais fazendeiro, um é mais detalhista, outro é mais rápido, mas eu consigo criar uma conexão com isso, a minha taxa de conversão aumenta, a minha fidelização aumenta, os meus lucros aumentam, a equipe cresce em conjunto. Mas, infelizmente, as pessoas dentro das corporações ainda pensam muito mais na competição e na acusação, em puxar tapete um do outro, em tentar dizer quem é melhor, e não pensam de forma coletiva. E daí os resultados não acontecem. E essa é uma grande... Desculpa. Não, pode falar. Perfeito. É grande parte importante da entrega e da percepção da importância da inteligência relacional. Que quando eu estou praticando isso, entendendo a minha relação com o outro, os resultados são fenomenais. De empresas, eu também tenho essa experiência, essa vivência de andar em grandes corporações, multinacionais. E o que a gente vê? A cultura organizacional é muito importante. E tem uma frase que eu sempre digo, né? Que as pessoas estão cansadas de pessoas que falam bonito. A gente quer gente que age bonito. Falar, papagaio fala, né? E na verdade o exemplo, quem de fato somos, é o que vai detectar se realmente existe credibilidade ou não. Quando a gente fala de liderança, a gente entende que nas corporações existe o jogo do ego. Por quê? Porque a própria equipe, o próprio time, ele é a cara do líder dele. Certo? A cultura é a cara da liderança que se tem. Então, muitas das vezes, o líder que tem esse problema de ego, de entender e ser humilde e inteligente e falar, olha, eu não tenho essa habilidade que é muito importante, vem aqui que vamos somar junto, o reconhecer, né? Eu acho que isso é muito importante, é o que falta muitas das vezes em muitos líderes e muitas empresas, corporações, é entender que a humildade é a inteligência. De você falar, você é muito bom nisso. Perfeito. E então vem comigo, né? Porque o outro vai se sentir importante, feliz e vai ter um resultado bacana, como você falou. O resultado vem disso, de multiplicar e não dividir. Mas aí vamos lá. Vamos supor, Ana, que a gente tem aqui líderes, empresários daqui da Bahia que estejam nos assistindo agora e que jogam no jogo do ego, certo? Eles jogam o jogo do ego, então eles não reconhecem, eles não admitem o que não sabem, certo? E tampouco ensinam seus colaboradores a tratarem assim uns aos outros. E aí, Ana, como a gente trata essa doença em pouquinhos minutos para esses nossos cabeçudos que tem muito potencial, mas o ego, a falta de humildade está cegando? Isso é uma complicação mesmo, né? E eu sempre digo para os líderes, contratem pessoas gentes de você, porque quando você começa a contratar igual, todo mundo entrega igual e todo mundo erra igual também, né? E aí quando você fala do ego, ele também vai contratar talvez pessoas assim, e daí imagine, né? Uma junção desastrosa. Mas eu acho que assim, né? Eu acho que assim, o que é importante nessa equação? A gente entender exatamente o que você falou. Primeiro que eu só consigo ser bom o suficiente na soma de habilidades. Isso é um fator básico. Eu não sou ninguém sozinho, né? Desde que nascemos, somos validados pelo outro. A gente não aprende nem a comer, a se vestir, nem a falar, nem a andar se nós não tivermos alguém que nos suporte, né? A minha linguagem só acontece quando eu escuto o eco de outra voz. Se eu não ouvir alguém, eu aprendo a falar. Se não tiver alguém para me ensinar, eu não sei nem mastigar direito, porque eu não sei que tamanho, que proporção, que cheiro, que gosto. Os pais vão inserindo alimentos aos poucos para a criança aprender a comer, né? E isso, a partir daí, em tudo que a gente faz na nossa vida. Em tudo nós dependemos do outro. Para sobreviver, a gente depende do outro. O único registro que a gente tem na história é alguém que conseguiu sobreviver lá porque foi alimentado e criado por macacos, que de uma forma muito próxima nos ajudaram, né? A história dos lobos, que muita gente fala, e que também é uma historinha que existe por aí, que não é bem verdade, porque o lobo não conseguiria alimentar uma maçã, né? Mas, enfim,
a gente precisa do outro para sobreviver. Então essa coisa egóica, ela é um absurdo. Ela não leva ninguém a lugar nenhum. As pessoas ficam girando em torno delas mesmas. E eu também costumo dizer o seguinte, né? Aí a gente fala de novo da questão da empatia. Puxa vida, a gente, até para ser altruísta, a gente tem que entender que o egoísmo não leva a nada. Quanto mais egoísta eu sou, menos eu consigo desenvolver pessoas, menos eu consigo trazer resultado, menos eu consigo mostrar o meu potencial, porque daí eu fico girando em torno de eu mesmo. Então eu acho que, assim, segue perceber isso, começar com a consciência, e daí vou falar rapidamente as outras habilidades só para vocês terem uma clareza, né? Então é consciência, o L de liberdade, o A de atração, que é o ser visto pelo outro, o primeiro S de segurança, o segundo de sabedoria, e aí eu chego na empatia. Então eu tenho que passar por todos esses passos para ter uma boa relação com o outro. Se eu não respeito a liberdade dele, eu não vou a lugar nenhum. Porque as pessoas já, puxa, opa, o que esse líder está fazendo aqui? Que ele não me engaja, que ele não me envolve, que ele não vê quem eu sou, ele não acredita no meu potencial. Então você começa criando barreiras e não chega a resultado. Perfeito, Ana, muito bom, que método bacana. E eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi, né, trabalhando justamente com pessoas e tudo é relacionamento, né? Eu aprendi e deu muito certo pra mim, tá? E pra você que tá nos ouvindo, pra você que tá nos assistindo, coloca isso no seu coração, na tua mente e haja dessa maneira. A gente só consegue bons resultados quando a gente ativa a felicidade do outro. Porque nós vivemos num campo de sentimento. Olha só, na Califórnia descobriram que o coração é magnético. Ou seja, 95% do ser humano é o que ele sente, né? Volta pra ele. Então nós vivemos num mundo de sentimentos, ou seja, se eu consigo ativar a alegria, o sentimento de pertencimento, de importância no outro, ele entrega mais. Eu me sinto útil, porque de fato, se a gente não serve para viver, se a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. Não é isso, Ana? Então, é um fluxo maravilhoso que cura a nossa alma, cura a nossa insegurança, porque tudo isso, esse jogo do ego, né, Ana? Como você está falando aí, a gente está conversando, esse jogo do ego é pela falta de identidade, pela falta de você acreditar em você mesmo, de você gostar de você, e de você entender que como você é suficiente, que você se ama, você ama o outro, você empodera o outro. Né? Não tem esse jogo do ego. Então essa cura é maravilhosa. Quanto mais você faz os outros felizes, você é que se torna feliz. E isso é perfeito. Né, Ana? Eu amo falar sobre esse assunto, eu amo falar de gente. Que legal. Agora, Ana, diz pra gente também relacionamento amoroso e familiar. Deixa eu ver, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou administrar aqui. Porque esse assunto é muito importante. Qualquer coisa a gente faz 2 blocos. Porque é o seguinte, a gente está falando aqui de pilares que regem a vida do ser humano no total. Certo? Então, assim, a gente já ouviu muito dizer, quando eu entro no meu trabalho, eu deixo os meus problemas lá fora. Ou quando eu entro em casa, eu deixo os meus problemas atrás da porta. Só que isso é uma falácia. No sentido de, a gente não separa quem a gente é no trabalho ou em casa. Porque quem a gente é em essência vai acabar ressaindo em qualquer momento. No trabalho, nas relações. E aí, amiga? Relacionamento hoje em dia é uma coisa que está muito desafiador, né? Relacionamento entre homem e mulher, relacionamento amoroso, de mãe para filho, enfim, familiar. Como é que a gente tem essa inteligência para lidar com homens, com mulheres, com crianças? Enfim, amiga, dá uma luz aí para esse povo, por favor. Legal, legal. Então, eu acho bacana você dizer isso, porque aí entra um outro conceito fundamental que eu sempre digo da questão da empatia e que a gente aprendeu errado, tá? Se eu perguntar para a maioria das pessoas, você gostaria que fizesse para você, para o outro o que fazem para você, né? Ou você fazer para o outro o que gostaria que fizesse para você? Todo mundo diz que sim. A gente aprendeu isso, a gente ensina isso, é meio bíblico, até na Bíblia está escrito isso de uma forma
que nem sempre as pessoas entendem, mas a questão é assim, quando a gente faz ao outro o que a gente gostaria de fazer, que fizessem pra gente, nem sempre a gente acerta. Veja bem, vou te dar um exemplo. Se eu convidasse você para jantar na minha casa hoje, ou a maioria aqui dos telespectadores, eu tenho certeza que metade deles morreria de fome e a outra metade morreria de desgosto, né? Porque o meu prato preferido é ostra. E eu sei que as pessoas, as que gostam de ostra, usam a ostra como um petisco. E elas jantam depois, né? Para mim, se eu comer meia dúzia de ostras, eu tô feliz. Para mim, basta. Eu ia matar as pessoas de fome ou de desgosto. Porque também tem muita gente que não gosta de ostra. Vamos pensar até num exemplo mais clássico. Eu ofereço um suco de laranja para você, que é a única coisa que eu tenho na minha casa. Mas você é alérgico à laranja. Mas eu adoro laranja, né? Então, o que acontece? Quando a gente usa a gente como referência numa relação íntima, seja com um namorado, namorada, esposo, esposa, qualquer parceiro, ou mesmo com uma criança, a gente tem que partir um pouco do ponto de vista dela. A gente tem que entrar no olhar do outro e não no nosso, né? Eu gosto de ir em festa, então vou convidar todo mundo para ir para a balada. E se o outro não gosta? A gente tem que aprender a negociar, a equalizar. Então um dia a gente vai ficar assistindo um filme, assistindo uma série, no outro dia a gente vai tentar sair, talvez não com tanta gente porque o outro não gosta, mas vamos sair porque eu gosto. Enfim, esta relação igualitária do que um gosta e do que o outro gosta é que precisa acontecer. Mas o que acontece hoje nas relações? As pessoas, elas estão tão egoístas e elas acham, foram criadas e estão crescendo cada vez mais como príncipes e princesas, que é assim, o que eu quero, o que eu gosto, se o outro gostar, tá ótimo, se ele não gostar, azar dele. E daí as pessoas ficam 3 dias juntas, não quero mais, porque ele falou pra mim que eu sou, eu gosto de azul e ele não gosta de azul, não quero mais saber, né? Por isso que as relações estão tão diluídas, elas estão tão líquidas, elas estão tão incipientes, porque as pessoas só olham para si próprias. Não existe mais conexão relacional. Existe o eu gosto disso, você gosta disso, se você quiser gostar que nem eu, ótimo, se não quiser, tchau. E daí as relações não se sustentam, né? Mas será que não dá pra, ok, eu gosto disso, que legal, você gosta daqui, tentar entrar no meio. Vamos tentar. Se a gente fizer isso, se a gente olhar realmente pela necessidade, pelo olhar do outro, fica mais fácil. Com uma criança, que nem você falou, por que às vezes eu não consigo me relacionar com um idoso, com uma criança, com pessoas com deficiência? Por que eu tenho dificuldade de trabalhar com inclusão? Porque eu não me coloco na dificuldade, né? Porque se eu for uma criança, eu quero sentar no chão e brincar. Se eu for um adulto, eu não quero barulho. Um idoso, eu não quero barulho, eu quero ficar quietinho no meu canto. Se eu for uma pessoa com dificuldade, como é que eu faço para não enxergar e conseguir fazer isso sem ver? Então, assim, será que eu consigo colocar essa venda e tentar fazer as coisas sem que eu enxergue para entender como é que o outro precisa fazer? Qual que é a dificuldade dele? Enquanto um não souber se colocar no lugar do outro, as relações não funcionam. Eu acho que isso é uma coisa importante. Muito importante. Então, empatia é a palavra para uma relação interpessoal, né? A palavrinha aí do seu método, empatia. Quando a gente é empático, a gente realmente consegue se relacionar. E é aquele quesito que você falou, eu vejo muitas pessoas falando, como você mesmo disse, se não gostar de mim, sinto muito. Mas eu vou te dizer que nós precisamos sim aprender a conquistar, né? E nos relacionarmos com as pessoas por um tempo indeterminado. Porque ainda que um negócio, ainda que algo, né, não funcione, mas o ser humano vale muito. E essa relação, ela tem que continuar acontecendo com respeito, com valor, com entrega, com empatia, independente se eu tive aquilo que eu coloquei expectativa ou não, né? Então, realmente, é maravilhoso, é um tema que a gente poderia fazer um workshop, de fato, muitas palestras, porque a doença do ser humano hoje são as relações, que tudo está relacionado com a inteligência emocional, né, com esse egoísmo. E, infelizmente, a gente tem sido muito impactado de maneira negativa na família, nas nossas relações, nas corporações, por esse egoísmo.
né? Por esse ego muito aguçado, vestido de empoderamento, vestido de, né, amor próprio, que as pessoas não entendem a raiz da palavra, não entendem o equilíbrio disso e tem se prejudicado e prejudicado a muitos. Ana, você assim, é uma excelente profissional, amei a tua contribuição e que pena que a gente não tem mais tempo por enquanto. Mas eu vou fazer uma última pergunta aqui, tá? Pra gente fechar aqui nosso quadro. E a pergunta é, Ana, se o mundo estivesse, se você estivesse indo embora do mundo e você com toda a sua bagagem, com toda a sua luz, com toda a sua empatia, com todo o seu amor, pudesse salvar vidas com o teu conhecimento, qual seria o último e o único recado que você daria para essas pessoas que aqui estarão, para que elas sempre lembrassem de você e para que elas acertassem na vida, para que elas tivessem resultado? Qual seria o teu recado para elas, enfim, nesse planeta Terra? Olha, ai, que legal, que pergunta gostosa é essa. Instigante, né? Mas muito gostosa. Olha, eu gosto muito de uma frase do Jung, né? Eu gosto muito de estudar Jung e alguns autores, por ser psicóloga, claro. E ele sempre diz que quando você está diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Eu achei, esses dias eu estava na igreja e eu passo essa frase. E aí depois que ele estava terminando o sermão, ele falou, gente, eu sou psicólogo também. Eu falei, agora eu entendi de onde que ele tirou isso, né? Mas por quê? Se eu tiver essa clareza de quando eu estou diante do outro, simplesmente deixar fluir, né? Deixar que o outro fale um pouco mais sobre ele, faça mais perguntas do que dê respostas, escute um pouco mais do que fale, né? E é por isso que a gente sempre fala, nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque se eu me dedico a escutar, eu consigo devolver algo, eu consigo fazer trocas. Mas quando eu sento diante do outro e eu só quero mostrar, às vezes até de forma arrogante, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou conhecedor, o quanto eu tenho que dizer, eu perco a oportunidade de aprender, né? E a melhor forma de aprender é com o outro. Você pode aprender lendo livros, você pode aprender vendo séries, você pode aprender de diversas formas. Mas com a relação, você aprende como você falou, com mais amor, mais carinho, com mais afeto, né? Ou às vezes até com dor também, porque as relações também trazem dor, mas também ensinam muito. Então eu acho que eu diria isso para as pessoas, sabe? Se dedique a estar diante do outro com o coração aberto, né? Com os ouvidos atentos, com um pouquinho de docilidade, né? Com menos arrogância. Eu acho que se a gente conseguisse, se todo mundo conseguisse fazer isso pelo menos um pouquinho, uma vez a gente teria uma sociedade muito melhor. Lindo, Ana. Eu sinto isso aí dentro, viu? Eu senti aí que você fala a verdade porque você vive isso. E para mim isso é fundamental. É o viver, né? Não é o falar. E eu estava estudando física quântica, eu estava estudando neurociência e tal. E olha que você falou uma coisa que aqui a gente vai fechar com isso. Que nós só evoluímos e crescemos através das relações humanas. Você pode até acrescentar já no seu trabalho, eu tenho certeza que isso já está dentro do seu trabalho. Só vamos evoluir e crescer através das relações. Não tem outro caminho. É relacionamento. Exatamente. Né? Então, Ana, o meu muito obrigada. Você, assim, é excepcional. Breve estaremos também abrindo aí, quem sabe, outros bate-papos aqui para Bahia, para o pessoal te conhecer. Eu gostaria muito que você colocasse aí sua rede social para o nosso pessoal te seguir, seu telefone para quem quiser sua consultoria, suas palestras. E o que você precisar, nós estamos de braços abertos para poder te apoiar aqui na Bahia. Tá bom? Pode falar aí. Ai, que gostoso. Obrigada. Tá bom, olha só, o meu Instagram é Inteligência Relacional _ oficial, né? Mas se você digitar lá Ana Artigas, você me acha no Instagram. No Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em todos os canais, inclusive no YouTube, Ana Artigas, tá? E o meu WhatsApp, se você quiser manter contato, é 41 Curitiba 999-836333. Então, se quiser, manda sinal de fumaça, né? Pergunta alguma coisa. Eu realmente estou sempre
ao que vem para mim, e eu atendo muito com relação a treinamento, palestra e mentoria. Então, estou à disposição e agradeço ao canal de vocês, o convite foi delicioso. Obrigada mesmo, me senti aquecida, me senti com o coração quentinho, né? Você é sensacional também, adorei falar com você. Obrigada pela tua abordagem desde o começo, pelo teu carinho, e desejo muito, muito sucesso aí para todos vocês. Que a gente recebe isso, recebe o nosso carinho também daí, Ana. Um grande beijo, muito obrigada. Pessoal, segue ela lá, mantém contato e que Deus te abençoe nessa caminhada, tá bom? Um grande abraço. Amém, amém, Dalila, um beijo, até. Beijo, tchau, Ana. Tchau. E é isso aí, a gente continua aqui incentivando você a aprender a se relacionar melhor. Quando você entender que a sua vida vai mudar através das relações, e se você se posicionar cada vez melhor, você estará em um lugar cada vez melhor através das relações, com certeza você vai ter amado experienciar essa jornada, tá bom? Um grande abraço para você e que você aí tenha cada vez mais inteligência relacional. Ok, Dalila, um grande abraço para você, até a próxima semana. Olha, gente, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, aprovou ontem uma resolução que encerra definitivamente a obrigatoriedade das aulas na autoescola para obter a sua carteira nacional de habilitação. Gente, agora para você ser motorista, a gente retorna aos anos 80. A volta ao passado, né? Que bom! Pelo menos vamos economizar aí o dinheiro na hora de tirar a carteira. Agora, o risco de acidentes vai aumentar. Porque o trânsito de hoje, os carros de hoje, não são os carros de 1980. E não são mais, e o trânsito também não é mais aquele trânsito. Antigamente era tudo tranquilo. Até para você aprender a dirigir, você pegava o carro do seu pai, do seu irmão, do seu amigo, né? Ia ali para uma rua mais tranquila e aprendia, tal. Mas só que de lá para cá, muitas coisas mudaram, regras de trânsito, né? Olha, hoje com autoescola, você estudando ali um mês na autoescola, aulas teóricas, você chega no trânsito e não sabe o que é a mão contra a mão, às vezes você não sabe o que é dar preferência. Eu me pego direto aí nas rodovias, nas avenidas, com gente que não sabe o que é dar preferência. Tem uma placa lá, que é uma pirâmide invertida, né? Um triângulo invertido ali, com a ponta voltada para baixo. Ali quer dizer, dê a preferência, ou seja, quem vai passar na outra pista tem a preferência, eu tenho que parar. Tem gente que não sabe, invade outra pista, e aí se for um carro maior que ele, um caminhão, acontece uma desgraça, uma tragédia. Tem gente que dentro da cidade não sabe o que é uma rua preferencial. Ele quer cruzar a rua e se você for falar com ele, ele quer brigar, porque ele acha que ele tem razão, que a preferência é onde ele está, e não a que é realmente a preferência. Ele não sabe qual é a regra de preferência de avenidas, de ruas, que existe uma regra. Então, gente, é um absurdo. Eu não sei onde a gente vai parar. Ah, foi bom a medida do governo para economizar dinheiro? Foi. Quem é que vai economizar esse dinheiro? O cidadão que precisa tirar a carteira para trabalhar, né? Mas aí é um erro do governo. O que é que tinha que fazer? Diminuir taxas, tabelar as autoescolas. Porque é o seguinte, eu abro uma autoescola, aí eu contrato motorista, compro um carro novo para dar aula, um carro custa no mínimo R$80 mil, no mínimo. Lembrando que metade desse dinheiro vai para o governo de imposto. Aí eu tenho que adaptar esse carro para poder dar aula, aí eu gasto mais R$10 mil, R$20 mil. Eu tenho que ter sala de aula, eu tenho que pagar a carga tributária dos meus funcionários, né? Os encargos. Porque quando eu pago R$2 mil ao motorista para dar aula, eu pago mais R$2 mil para o governo federal de imposto. Aí ninguém fala disso, né? Aí, pau em cima das autoescolas. A autoescola está cobrando R$3 mil, pau na autoescola. Mas o governo não diminui nem um centavo da taxa que ele cobra de laudo, disso, daquilo. Então,
É muita hipocrisia do nosso governo. Eu não estou falando de partido não, viu, gente? Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser quem estiver lá. É muita hipocrisia do governo. Eu estou falando de governo. Que entra um e sai outro e continua tudo a mesma coisa. Então a medida do CONTRAN foi boa. Diminuir aí, o cara quer trabalhar, precisa tirar uma carteira e não tem R$3.000 para pagar a autoescola. Beleza, eu concordo que alguma coisa tinha que ser feita. Agora, não tirar o conhecimento, não tirar a aula desse cidadão. O que é que o governo devia fazer? Botar autoescola pública para quem precisa. Não é para todo mundo, mas para quem precisa, quem não pode pagar. E não tirar o conhecimento. Porque se o cara vai para a estrada sem conhecimento, ele vai para a rua dirigir, nas avenidas hoje que são movimentadas, em qualquer cidade o trânsito é intenso, e ele não tem conhecimento de regra de trânsito, de sinalização, ele pode bater o carro, pode morrer. Então, eu acho que é assim, eu se fosse governo, o que é que eu faria? Eu implantava em cada cidade de mais de 200 mil habitantes uma autoescola gratuita para quem não pode pagar uma autoescola particular. Deixava opcional. Você pode pagar, vá para lá. Agora, pode pagar, não vem para cá, que aqui não entra. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser corrigida no Brasil. Mas, enfim, foi uma medida aí para aliviar o bolso do cidadão, né, que precisa trabalhar. Beleza. Vamos para frente, vamos ver o que isso vai acarretar lá na frente, tá? Rapidamente aqui, gente, olha, a Polícia Civil aqui da Bahia localizou e prendeu ontem em uma mansão no bairro de Buraquinho, em Lauro de Freitas, um homem de 38 anos acusado de integrar uma das maiores redes de tráficos internacionais de drogas entorpecentes em atuação no país. O investigado era procurado pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Então tá aí mais uma ação da nossa Polícia Militar da Bahia. Deixa eu ver outra notícia aqui interessante. Olha, o governo Jerônimo conseguiu aprovação ontem na Assembleia Legislativa, né, de mais um empréstimo aí bilionário para fazer obras aqui na Bahia e tentar garantir aí a sua reeleição ano que vem, tá bom? O tempo não dá mais para falar, mas está vindo aí Denilton Santos, ele traz mais notícias para você, tá bom? Ele continua aí com o programa e eu volto amanhã, se Deus quiser. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua.